Fala aí, moçadinha, beleza? Então vou tentar continuar esse assunto do comando de válvula. É um assunto que é realmente difícil de explicar, né? Então, como eu tinha dito no primeiro vídeo que eu fiz, eu não estou aqui para ficar falando sobre tempo de abertura, que tipo de comando que é e tudo, mas tentar ver um outro lado do comando de válvula que é muito mais interessante e que é muito mais importante, muito mais importante. Quando a gente prepara o motor realmente para a corrida, é essa parte que interessa. Tudo o resto não é que não é importante. Tempo de duração, lógico que é importante. Tempo de cruzamento é importante. O quanto que a válvula vai ficar fechada, o tanto que vai ficar aberta, a que momento que vai acontecer. Cada situação é extremamente importante, que vai dar as características do motor, né? O comando de válvula é uma peça mecânica que ela por si só pode mudar de uma forma muito radical o funcionamento do motor, né? Muito mais do que não importa qual outra peça, né? Você faz um virabrequim de curso longo, realmente você vai sentir uma diferença, você vai ter mais torque em baixa, provavelmente vai ganhar torque em todas as rotações, mas o motor vai ter uma faixa de utilização em termos de rotações por minuto que vai ser mais ou menos a mesma, se você não mudar o comando de válvula. Em compensação, se você mudar radicalmente o tipo de comando de válvula, as características de funcionamento do teu motor vai mudar realmente muito, muito, muito. Difícil de explicar o que eu estou a fim de explicar realmente, o que eu estou a fim de... Eu quis fazer esse vídeo porque eu dei uma pesquisada e achei que tem muito pouco assunto interessante nessa parte que eu quero explicar. Eu agradeço o Tomar, que é um grande amigo meu, que fez uma pergunta para mim. Ele comprou um comando americano, um 278, de uma marca muito famosa norte-americana, que é muito usada nos motores Chevrolet em linha, né? O 6 cilindros em linha, que é o motor do Opala. Eu não vou citar o nome, a marca do comando de válvula. Ele me pediu uma ajuda em relação a esse comando, para instalar esse comando. Tomás, o que eu posso dizer para você é que o que eu vou falar para você agora vai entrar em boa parte em conflito com o que eu disse no meu primeiro vídeo sobre comando de válvula, o lado obscuro do comando de válvula. Por que eu falo assim, o lado obscuro do comando de válvula? Porque é uma parte que é pouca gente que se interessa e é justamente a parte mais importante. Mas por que as pessoas se interessam um pouco? Primeiro, porque é muito complicado de estudar e você não vai conseguir aprender isso em 2, 3 lições. Demora um bom tempo e é necessário muito equipamento para conseguir fazer uma análise completa do funcionamento do comando de válvula. Então, por exemplo, se você morasse aqui na Bélgica, o que eu ia falar para você? Me dá o comando de válvula e eu vou fazer uma leitura do perfil. Essa é uma primeira etapa. Depois, eu iria te pedir uma série de medidas do teu motor. E são medidas muito precisas que eu necessito para colocar no meu software, para fazer uma primeira análise. E você teria muita dificuldade para me fornecer essas medidas. Quais são as medidas, mais ou menos? São centenas, tá? Mas para te dar uma ideia, eu precisaria ter uma medida exata da altura do bloco, por exemplo. O que é a altura do bloco? É o centro da linha do meu virabrequim até o topo do bloco, onde tem a junta do cabeçote, por exemplo. Eu preciso dessa medida.
Eu preciso da localização perfeita do comando de válvula, onde ele se encontra em relação ao bloco. Eu preciso a inclinação perfeita da vareta de válvula. Eu preciso, de uma maneira perfeita, a localização do eixo primitivo do balancinho. Eu preciso da relação do balancinho. Balancinho é algo também que as pessoas fazem muito erro. Quando eu tenho um balancinho de 1,5, o que quer dizer isso? Tem uma relação de 1,5. Ele vai multiplicar 1,5 o meu levante. Então, se o meu tucho levantou 1 milímetro, na minha válvula abriu 1,5 milímetros. Só que essa relação as pessoas acham que ela é fixa. Não é fixa, tá? A relação do meu balancinho vai variar durante todo o curso do meu do meu balancinho, tá? Porque a área de ataque na haste da minha válvula em relação ao eixo primitivo do balancinho vai mudar, entendeu? O comprimento vai mudar. Aí você vai falar assim, pô, como é possível que vai mudar? Mas vai mudar, entendeu? Mas isso eu não vou explicar agora. Mas são muitos erros que as pessoas fazem ou, na maioria das vezes, ignoram. Tomás, o que eu posso falar para você? Então você já comprou o comando de válvula, tá? Você comprou porque você escutou que essa marca é muito boa e ela tem uma boa reputação e tudo. Tem sempre que tomar muito cuidado com essa coisa de gostar muito de uma marca. Essa é uma percepção minha e de bons preparadores que me deram esse aviso, tá? E isso eu conheci aqui na Europa. Quando a gente gosta de uma marca, a gente tem uma tendência a ficar idolatrando essa marca, achando que tudo que eles fazem é muito bom. Antes de entrar nessa situação, aprenda a analisar e entender se esse produto corresponde ao que você espera. Mas para isso precisa ter conhecimento, não tem como fugir disso. Isso é uma primeira coisa. Você está com esse comando novo na caixa. A primeira atitude que eu tomaria, você pediu um conselho meu, eu vou te dar. Eu faria foto externa dessa caixa. Faria uma foto bem precisa da etiqueta que tem na caixa. E eu faria uma foto de todas as informações que tem nessa caixa. Se tiver um código de barra, se tiver um endereço, se for colorido, se tiver imagem, tudo que pode me fornecer uma informação, eu faria fotos. Abro a caixa e a primeira coisa que você precisa fazer é uma inspeção visual do teu comando. Ele não pode ter nenhuma marca que quebrou algum lugar, a engrenagem tem que estar perfeita, a engrenagem de acionamento do distribuidor tem que estar perfeita, o lugar onde vai a chaveta tem que estar perfeito, não pode ter marca que caiu, que arranhou, não pode estar enferrujado, tem que estar em perfeito estado. Eu faria fotos de todos os números de série que tem. Tudo. Tudo que serve como identificação, eu faria foto. Reduz as fotos e envia diretamente para o fabricante nos Estados Unidos. E você envia a seguinte informação. Como eu gosto da marca de vocês, eu acabei de comprar esse comando de válvula, no qual eu vou instalar no motor do meu carro. Gostaria muito que você me eu ia falar certifier c'est en français, que me garanta que esse comando que eu comprei é original, fabricado por vocês. Aguardo a sua resposta. Em menos de uma semana você deve ter uma resposta. Por que eu faria isso?
Porque, infelizmente, hoje em dia, existe uma série de produtos falsificados no mercado. Tá? E o mercado de peças falsas gera muito, muito, muito dinheiro. Realmente gera muito dinheiro. Tá? Existem até boatos, eu já escutei isso mais de uma vez, que tem até quadrilha especializada que antigamente fazia tráfico de droga, que hoje faz tráfico de peça falsificada, porque se for pego, corre bem menos o risco de ficar muito tempo na prisão, alguma coisa desse tipo, entendeu? Isso é uma coisa. Eu fiquei sabendo recentemente que um grande fabricante de motor de avião nos Estados Unidos treina todos os funcionários da empresa a identificar peças falsas. Quer dizer que dentro da própria sociedade que constrói os motores, existem peças falsas. Então, o mercado de peça falsa é muito, muito grande. Então, isso é algo que eu faria. Mesmo que você fale para mim, comprei na loja de um amigo, eu conheço, já comprei muita peça boa lá. Não custa nada e é um primeiro contato que você faz diretamente com o fabricante do comando dessa marca que você gosta, tá? Uma vez que ele te dá a resposta, e eu espero para você que essa resposta seja positiva, você pode enviar um outro e-mail e lá você poderia me dar o valor da aceleração positiva e negativa e o valor do jack deste comando de válvula. Só para ver o que ele vai te responder. É uma brincadeira, tá? Não acho que ele vai te dar uma resposta concreta a respeito disso. Outro e-mail que você possa fazer é pedir para ele quais são os acessórios em volta do comando de válvula que ele te aconselha a utilizar. Como, por exemplo, o tucho, a vareta, o balancim. Talvez até o prisioneiro do novo balancim. Isso você pode perguntar para ele. Talvez ele vai te dar até 2 ou 3 modelos diferentes. Não estou falando do comprimento da vareta. Eu estou simplesmente falando o tipo de vareta, o tipo de tucho, o tipo de balancim. Outro ponto bastante importante, você vai ter que comprar uma nova engrenagem do distribuidor, tá? Que seja compatível com o teu comando de válvula. Então isso você coloca na tua mensagem, no teu e-mail, diretamente ao fabricante. Esse é um primeiro conselho. Um primeiro conselho, eu não gosto muito desse termo, é a minha primeira opinião a esse sujeito. Outro detalhe bastante importante, a mola, né? A mola, o pratinho e as travas de mola, talvez você possa pedir isso também para o fabricante. No meu primeiro vídeo eu falei que a maioria dos comandos de válvula ficava muito a desejar, né? Que quando a gente monta respeitando todas as informações do fabricante, está longe de ser o ideal. Eu conservo essa frase, tá? Isso eu não tiro. Mas no teu caso, como você não vai ter condições de fazer um estudo aprofundado do comando de válvula, por uma primeira preparação que você está fazendo, que você é o responsável desse motor, da escolha desse comando de válvula, você pode respeitar as informações do fabricante. E você vai ter um bom resultado. Mas você vai ter um resultado que é bem longe do ideal. E é isso que eu vou tentar explicar agora, um pouquinho, mesmo que isso seja realmente, para mim é bastante difícil de explicar isso. Porque o sujeito é complicado, é complicado. É uma das partes mais complicadas do motor. Quando você compra um comando de válvula,
fabricante vai te recomendar uma mola de válvula adequada para o teu comando. Geralmente, quanto maior o número de rotações do motor, mais dura essa mola. Eu não estou usando o termo correto em português, me desculpa. Em francês se fala raideur, né? Em inglês a gente pode falar o compressor ratio do spring, né? Da mola. É a resistência que ela vai provocar em relação ao estado que ela vai se comprimir, né? Quanto mais comprimir, ela vai dar um valor, e depois eu posso traduzir isso de uma certa resistência por milímetro de movimento da mola. E geralmente, na maioria das vezes, essa dureza ela é muito elevada e a gente perde potência utilizando essa carga de mola que o fabricante recomenda. Por que ele faz isso? Porque eu já disse no meu primeiro vídeo, porque ele não sabe como você vai utilizar e ele é obrigado a dar uma margem de segurança. Quando a gente faz motores de corrida, quando eu falo motores de corrida, não estou me referindo a motores de arrancada. Eu coloco o motor de arrancada num outro setor. Por que eu vou colocar porque eu não gosto? Não é, absolutamente não é por causa disso. É porque é um outro tipo, é um outro campo dentro do automobilismo, e como eu estou completamente fora disso, eu não quero entrar em detalhe. E ainda mais um motor de dragster, um motor de prova de arrancada, ao meu ver, tem uma tendência a ser um motor estático. O que eu quero dizer com isso? Você vai colocar uma certa rotação na largada, depois vai embora, ele vai ficar numa gama de rotação muito pequena e acabou a corrida. Não estou falando isso para desprezar, mas são motores muito, muito específicos. Estou falando de um motor de corrida de circuito misto, é que às vezes tem que trabalhar durante horas e horas, como 24 horas, por exemplo, ou um motor de rua, bastante sofisticado, bastante bem trabalhado, bem preparado, que tem que durar anos. É isso que interessa agora, é isso que eu quero falar agora. A mola de válvula, Tomás, ela produz vibrações. Quando ela trabalha, quando ela funciona, ela vai produzir vibrações. Essas vibrações vão nascer por ela mesma, pela concepção e pelo trabalho que ela está fazendo, pela velocidade do trabalho que ela está fazendo, pela aceleração que ela está sofrendo nesse momento, e em relação, ao mesmo tempo, com o perfil do meu lobby. Espero que eu esteja sendo claro. Quando a gente estuda, faz um estudo um pouco mais aprofundado, a gente vai estudar as harmonias de 1 a 15. Mas nem todos os preparadores estudam todos. Cada vez fica mais complexo. Às vezes estuda 1 a 3, 5, às vezes vai até 9. Quando uma mola entra em harmonia, ela entra em ressonância, ela está vibrando. Às vezes pode vibrar uma meia espira, às vezes pode vibrar, entrar em vibração uma espira inteira, às vezes 2, 3, às vezes até mais. O mais importante é saber que
a partir do momento que ela entra em harmonia, a capacidade de resistência dela cai drasticamente. Está flutuando válvula? Nem sempre está flutuando válvula, mas eu estou bem perto de flutuar a válvula. Mas o mais importante é que essa vibração vai me trazer uma série de situações que são péssimas para o funcionamento global do sistema de distribuição. – 99% das pessoas acreditam que quando eu coloco 2 molas de válvula, é simplesmente, presta bem atenção no que eu vou falar agora, simplesmente para aumentar a minha resistência devido ao aumento de rotação que o comando vai me proporcionar. Dependendo do motor, eu posso ter 3 molas de válvula. Eu já conheci motor com 5 molas de válvula. Isso não tem nada a ver. Esquece isso. Infelizmente, no campo do automobilismo existe, não sei por que razão, existem certas crenças que ficam enraizadas e a pessoa acredita naquilo e isso é péssimo, 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 péssimo. Eu não sei por que persiste, né? As pessoas às vezes persistem com ideias realmente muito ruins. Um bom preparador de motor, ele tem que aprender a ter um espírito livre e principalmente ele tem que duvidar de tudo que ele faz. Ele tem que estudar as coisas ao máximo para entender se o caminho que ele está fazendo é o bom ou o ruim. E uma das melhores maneiras de fazer isso é estudar muito e compartilhar o conhecimento com outras pessoas que você estima que conhece bastante. Então, voltando ao problema, quando eu tenho 2 molas de válvula ou 3 molas de válvula, a intenção do fabricante do comando de válvula não é de aumentar a resistência da minha mola, e sim evitar que eu entre em harmonia com a mola de válvula. Eu vou explicar. Em um determinado motor, com um determinado comando de válvula, pouco importa se eu utilizo um balancinho, pouco importa se eu tenho um comando diretamente no meu tucho, que é diretamente na válvula, como a grande maioria dos motores modernos, né, com o comando na cabeça. Digamos que eu chegue a 5.500 rotações por minuto, e a minha mola externa, que é mais longa do que a interna, que tem um número maior de espiras, entra em ressonância a 5.500 rotações por minuto. Vai entrar em harmonia 3, grau 3. Nesse exato momento, a minha mola interna, que é mais curta e que tem um número menor de espiras, não vai entrar em ressonância, porque ela não possui as mesmas características da minha mola externa. Devido que tem uma geometria, um desenho, um comprimento, uma resistência diferente, elas nunca, nunca, nunca vão entrar em ressonância juntas. É uma segurança que o fabricante desenvolve. Então, isso é uma informação mega, super importante. O que pode acontecer é que a 6.000 rotações por minuto, essa mola externa, que a 5.500 estava em harmonia grau 3, ela não tem mais nenhuma vibração e ela está funcionando muito, muito bem. Então, é uma complexidade do sistema. Outra informação importante.
Diâmetro do meu tucho. O diâmetro do tucho vai determinar a velocidade máxima de abertura da minha válvula. Consequentemente, vai determinar a velocidade máxima de fechamento da minha válvula. Então, o que eu estou falando aqui agora é a ponta do iceberg. É muito mais complexo do que isso. E demora um bom tempo para poder analisar. Quando eu faço uma análise do comando de válvula, geralmente eu gasto 2 semanas para fazer. Faço tudo isso sozinho, mas demora bastante tempo. Quando eu te disse que preciso de todas as dimensões do motor, com uma precisão igual, ideal, inferior a 2 centésimos. Então eu preciso da altura do deck, eu preciso da localização do meu guia de válvula, a inclinação do meu guia de válvula, eu preciso saber do jogo que tem entre o guia de válvula e a própria válvula, porque se eu tiver um jogo muito grande, ou uma má localização do meu balancinho em relação à minha válvula, vai provocar uma série de problemas que vão interagir no funcionamento do comando de válvula. É muito importante a lubrificação da minha mola de válvula. Em certos motores, existe até um giclê que vai pulverizar óleo na minha mola de válvula. Todo mundo conhece aquela situação que você pega deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo, pega um fio de arame, né? Assim, pega um fio de arame, se eu não tenho um alicate para cortar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, né? Fico dobrando, tem uma hora que vai esquentar e vai quebrar o meu fio. Então imagina a tecnologia que tem para construir uma mola de válvula. Ela vai abrir e fechar centenas de vezes por segundo, né? O que vai dar uma frequência, né? Que a gente vai medir em hertz, e ela não quebra, né? A gente não quer que ela quebre. Analisar o funcionamento da mola também é muito difícil, principalmente se ela tem um perfil circular, ainda é um pouco mais fácil. A partir do momento que ela tem um perfil em D, a análise do movimento da mola se torna mais difícil. Então, esse vídeo é só para te apontar que as coisas não são tão simples assim, e precisa de bastante estudo para poder fazer uma montagem interessante. Outro ponto extremamente importante é durante a minha fase de cruzamento de válvula, ou seja, válvula de admissão aberta, válvula de escapamento aberta, medir a distância entre a cabeça da válvula e a cabeça do pistão. E lá tem um dado bastante importante. Quanto menor a distância entre válvula e pistão na fase de cruzamento, maior será a proporção de garantia que eu tenho que dar à minha mola de válvula. O que eu quero dizer com isso? No primeiro vídeo eu falei que praticamente todos os construtores de comando vão dar uma resistência da mola, uma carga de mola que é muito elevada. Quanto maior a distância na fase de cruzamento entre válvula e pistão, eu posso diminuir
essa carga da mola. E aí que é muito, muito interessante. E aí vai ter, eu vou utilizar fórmulas, eu vou medir. O motor mais, com a distância mais curta que eu montei, foi com 4 décimos e meio. Motor realmente de corrida, o antigo motor de Fórmula 1. Lá eu posso diminuir a carga da minha mola, mas muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Então eu vou trabalhar talvez com uma diminuição de carga muito menor. Se eu tiver um motor com uma folga de 1,5 mm, lá eu posso começar a trabalhar com uma diminuição da minha resistência, da minha mola, maior. Outro detalhe, precisa saber quem que vai pilotar o carro com o motor. Se for um piloto de corrida, logicamente, eu vou tentar diminuir a resistência da minha mola, a força da minha mola, ao máximo. Se eu fizer um motor, mas eu sei que alguém vai dirigir, que não tem grande noção de dirigir um motor preparado, eu vou dar uma resistência maior. E essa diminuição possível da resistência da mola vai ser em relação à distância entre a cabeça da válvula e o pistão. Isso é um lado bastante interessante. Uma coisa é certeza, quanto mais fraca for a minha mola, mais rápido o meu motor vai tentar subir de giro. Isso é assim, é certeza, o meu motor está muito mais livre. Quando a gente monta um motor e que não montou ainda, por exemplo, no caso do teu Opala, o dia que você for montar todo o teu motor, você está girando com uma chave, ele vai estar girando com bastante facilidade. A partir do momento que você monta os balancinhos e que o comando está começando, está realmente abrindo e fechando as válvulas, você vai sentir que o motor fica muito, muito mais pesado. Mas o importante é que durante todo o funcionamento do motor, em todas as fases de rotações, as peças móveis, como no teu caso o teu Opala, o tucho, a vareta e o balancinho, nunca podem se distanciar, entendeu? Elas têm que estar tendo sempre um movimento e um controle das posições de todas as peças constante. Quando tem uma válvula que flutua, você já não tem mais controle de nada, e geralmente é nesse momento que o pistão vai bater na válvula. Dependendo do caso, vai dar um estragar muito o motor, né? Ou quebrar realmente. O último lembrete que eu gostaria de te dar, Tomás, é o seguinte: folga de válvula. Infelizmente, a maioria das pessoas acreditam, aí também há uma outra crença, né? 90% das pessoas, até mais, acreditam que a finalidade da folga de válvula é compensar a dilatação do bloco, do cabeçote, quando o motor esquenta. É falso dizer isso? Não é falso, mas está longe de ser a finalidade primeira da folga de válvula. Folga de válvula, o valor da folga de válvula está relacionado diretamente com a qualidade do meu perfil da minha câmera. E a folga de válvula
vai determinar, entre outras, velocidade e aceleração de abertura e de fechamento de válvula. E tem cara que inventa de ficar mudando esse valor, ou ainda mais radical, na idiotice de tirar a folga de válvula, porque assim o motor fica mais silencioso. Não entendeu nada. Eu não vou perder tempo para ficar explicando esse tipo de bobagem. Mas a folga de válvula é extremamente importante. Nesse momento, nessa semana, eu fiquei analisando o comando de válvula de um motor que eu estou preparando, que é um Aston Martin DB4 GT Zagato, carro bastante raro. E analisando o perfil da câmera, eu cheguei à conclusão, depois de uma série de análises, que a folga que o fabricante dá não é o ideal. Ele me dá 0,20 milímetros na admissão e 0,30 milímetros no escapamento. E agora eu vou mudar para 0,12 milímetros na admissão e 0,18 no escapamento. Com isso, eu vou ter um pouco melhor, vai melhorar um pouco o meu valor de aceleração durante a abertura, mas principalmente no fechamento da válvula. Se eu tiver um fechamento de válvula mal distribuído em termos de acelerações, ou que fecha muito rápido, eu vou ter um fenômeno de, agora não sei mais como falar em português, a válvula vai fechar tão rápido que ela vai se alojar na sede e ela vai voltar, ela vai pular. Vou falar grosseiramente, ela vai pular. Muitos dos perfil de comando assimétrico é justamente feito simplesmente para atenuar esse fenômeno que a válvula pode acontecer durante o fechamento, o que é muito ruim. A partir do momento que a válvula pula, eu não tenho controle nenhum no movimento da válvula. E o bom preparador, ele tem que ter consciência do movimento de todas as peças do motor, não importa em qual relação, em qual rotação de funcionamento. Quando eu tenho um perfil de câmbio que possui uma aceleração, uma velocidade muito alta na abertura, geralmente eu tento atenuar no fechamento. Se eu tiver um comando com perfil com grande aceleração na abertura e grande aceleração no fechamento, isso vai se traduzir em valores de acelerações que vão se alterar no percurso do tucho em relação ao perfil, e isso é muito ruim. Não sei se deu para entender muita coisa, mas eu espero que possa te ajudar um pouquinho. O mais importante é saber que a mecânica é muito mais bonita do que a gente possa imaginar. Muito, muito mais bonita. A mecânica é como uma grande dama, assim, que a gente vai conversando todo dia, cada dia a gente vai conhecendo um pouco mais.
Tá bom, Tomás? Grande abraço meu. Tudo de bom.